Olá, damos as boas-vindas a você no programa Entre Elas e Deus e vamos falar sobre liderança. Como ser um bom líder, o que é um líder, onde é que a gente exerce a liderança, quantas perguntas, hein, meninas? É verdade, várias perguntas nesse momento se tornam necessárias. Precisamos conversar e, resumidamente, acharmos as características de um bom líder. Afinal, existem características que devem ser levadas a sério. Isso aí. Se você está assistindo e pensando, mas será que eu sou líder ou não sou líder? É importante dizer que líder não é só aquela pessoa que exerce um cargo, uma função, seja no trabalho, seja na igreja, né? Nós que somos da igreja luterana, mas líder é aquela pessoa que influencia outras pessoas, que, inclusive em casa, né, exerce a liderança, puxa a frente ou dá exemplo, é exemplo para outras pessoas. Né? E nesse ponto, claro, como a Tânia falou, existem como ser um bom líder, porque tem aqueles líderes que são líderes para o mal também. Né? Exemplo, né? A gente tem que cuidar muito disso, né? Um líder dá exemplo para as pessoas, né? Então, como nós já falamos sempre isso, né? Essa coisa da liderança, de você estar ali exercendo uma função, né? Que às vezes não é nem do teu domínio, né? Mas você se prepara para isso, você cuida de como você vai fazer as suas coisas e liderar, para você saber conduzir também as pessoas, né? Corre atrás. Sim, tem que aprender, a gente está sempre aprendendo. Isso mesmo. A gente estava falando sobre essa questão de ser líder em casa, né? E aí eu tenho uma mensagem aqui de Provérbios que é muito forte, sempre levei assim muito a sério, e justamente diz respeito às mulheres. Né, que fala o seguinte, Provérbios 14:1, a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. E aí tá uma das coisas essenciais para o líder é pedir sabedoria, ser sábio, ter sabedoria. Né, exatamente, para tomar decisões. Sabedoria que vem de Deus. E nesse ponto, como a Silmari falou também, as mães são líderes em casa, as mulheres geralmente assumem esse trabalho de liderança nas suas casas. E realmente a mulher que constrói o seu lar dentro de harmonia, paz, liderando, exatamente, pedindo sabedoria, essa mulher constrói um lindo de um lar com a ajuda de Deus. Mas aquela também que não quer fazer as coisas, não tem juízo, não vai construir um lar abençoado também, com certeza. Destrói. Então, fica a primeira dica aí. Fica a dica, né? E claro que o principal exemplo que nós temos de liderança é o nosso Salvador Jesus Cristo, né? Que esteve no mundo e mostrou para as pessoas que ele veio para servir, né? Aí que está também um líder, ele serve, ele não vem para ser servido ou para que as outras pessoas façam por ele. E, infelizmente, a gente vê políticos, né? Não vamos entrar nesse assunto de política, mas pessoas que exercem liderança política e que, às vezes, estão ali para se servir do cargo ou da posição que ocupam. E, justamente pelo contrário, é importante quando nós temos políticos, temos pessoas líderes que servem ao próximo, que fazem o bem para a sociedade, para a comunidade em geral. Isso é citado em João, né? Em João 13, no versículo 13, ele fala assim, né? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e tem razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Né? Jesus então, falando. É Jesus falando isso, então, para que maior exemplo que esse de Jesus, né? E Jesus, eu tenho algumas características aqui, né, com relação a essa coisa da liderança, né? Ele foi um líder amoroso, ele foi um líder servo, como diz aqui nesse versículo, ele foi um líder íntegro, que hoje em dia na nossa sociedade falta muito disso, né? Essa coisa da integridade das pessoas. Foi um líder corajoso, porque para você ser líder, muitas vezes tem que enfrentar as pessoas, né? Foi um líder zeloso, foi um líder fiel e foi um líder focado na sua missão. Né? Então, Jesus, um exemplo maravilhoso que nós temos de liderança. E aonde a gente vai encontrar isso, né? Tudo na Bíblia, né? Na Bíblia, são todos exemplos que nós temos aqui na Palavra de Deus.
seguir o exemplo de Jesus é complicado, porque nunca vai existir uma pessoa igual, nós não vamos né? conseguir, né? Nós não fazer. vamos conseguir Isso fazer. É fato, né? Exatamente, tentar e olhar como um espelho, mas saber que a gente vai também, isso acho que a gente tem que estar bem consciente. Saber que nós podemos cair, que nós podemos vacilar, isso é normal, isso é normal. Acho que um líder também precisa saber distribuir tarefas, precisa ter uma equipe a qual ele coordena que seja junto com ele, pegando junto, porque um líder centralizador não vai dar certo, porque só ele vai querer fazer as coisas e não vai conseguir muitas vezes, e daí vem um fracasso. Identificar dons diferentes nas pessoas, Exato, né? e cada um é de um jeito, também né, Aline? Também tem aquelas pessoas que acham que todo mundo vai fazer a mesma tarefa e também não dá certo, né? Também então, não dá certo. O líder precisa conhecer as pessoas para poder designar mesmo tarefas nas quais as pessoas vão gostar vão se identificar, né? E vão fazer aquilo com prazer, né? Com amor, com dedicação. Porque isso é fundamental também. E confiar no trabalho dos Sim, outros. Porque realmente o centralizador, às vezes, acha que os outros não conseguem fazer assim como ele faz, né? Exatamente. Então, é isso Nesse aí. sentido, a gente tem uma Guarda sugestão. o osso, né? Deixa os outros. A gente tem uma sugestão também. Neemias e a dinâmica da liderança eficaz. É um livro muito bom que nós já estudamos na nossa Liga de Servos Luteranos do Brasil, no Encontro Nacional de Liderança. E aqui vê o profeta Neemias como realmente um líder do povo de Israel, aquele que teve que agir, que precisou distribuir tarefas para todos e que, acima de tudo, confiou em Deus. Entregou a sua vida, confiou, e ele conseguiu coisas maravilhosas. Tu falaste antes nos nossos governantes. Tomara que todos realmente pudessem basear a sua vida, seus atos, seus feitos, buscando orientação na palavra de Deus. Foi isso que Neemias fez, foi isso que Neemias conseguiu muitas coisas, inclusive que os governantes voltassem atrás daquilo que tinham feito e, de novo, ouvissem o que Neemias falou e realmente devolvessem coisas que haviam tirado antes. É interessante, recomendo a todos que leiam esse livro, é muito interessante e é baseado na palavra de Deus. Com isso não tem erro. Você citou aí, né? Ser líder também é saber voltar atrás, né? Porque é isso, né? Você assumir que você é líder, mas você tem suas dificuldades, que você vai precisar do outro para te auxiliar na sua liderança. E essa coisa do recuar atrás, de assumir os erros, de não, eu errei, eu não sou perfeito, eu não consegui dar conta disso, você pode me ajudar. Me desculpe às vezes também, né? Porque às vezes a gente acaba passando nessa coisa assim às vezes você achar que o outro não vai dar conta do recado e você acaba passando por cima da pessoa no sentido assim, né, atropela as coisas, vai com muita sede ao pote, e aí saber disso, né, pedir, me desculpe, errei, sinto muito, né? Exato. E eu fico pensando assim também, né, um líder tem que ter bastante iniciativa. Sim. Mas ele não pode estar falando, abrindo a boca sempre com tudo assim, na impulsividade. Porque aí acaba falando alguma coisa que não devia ter falado. Então, além de tu pensar, de coordenar teus pensamentos... não é fácil ser líder. Não é fácil ser líder. Porque tu tem que pensar, tu tem que coordenar tuas ideias, ouvir os outros, saber pedir perdão, desculpas, é muito difícil. Mas é isso que Deus espera de todos nós. E essa liderança a gente exerce na igreja, a gente exerce no lar, a gente exerce na sociedade. Todos nós somos importantes. Cada um de nós precisa dar um pouquinho de si. E o bacana também do líder é lembrar que o ideal seria esse líder formar outros líderes. Isso. Né? Um bom líder acaba formando outros líderes por causa do seu exemplo, por causa das atitudes que tomou, do seu jeito de viver também. Né? Assim, outras pessoas vão querer também fazer parte desse estilo de vida. Então, por isso a responsabilidade é grande dos líderes, né? São os influenciadores também, hoje em dia, que a gente fala na internet, pessoas que acabam também, através dos canais, né, do YouTube, na TV, ou do seu próprio celular, tá gravando em diversas redes sociais, o seu ponto de vista influencia as outras pessoas. Isso também é um jeito de liderar, né? Acaba formando opinião, né? Fazendo formadores de opinião também. E a gente falou vários adjetivos aqui,
todos eles, para ser um líder, principalmente cristão, né, nessas diversas áreas, todos esses adjetivos, esses exemplos, esses pedidos, direcionamentos estão na Bíblia. Por isso é importante, em primeiro lugar, que a pessoa que quer ser líder tenha uma vida devocional, uma vida próxima de Deus, pedindo a Ele orientação, né, na oração, lendo a palavra para ter esse direcionamento. Não tem segredo maior. É difícil realmente, porque a gente também, com tantas coisas para fazer, acaba desfocando, ou não esquece de buscar ali também a orientação, mas é simples porque a gente sabe que é esse o caminho. E nós somos seres humanos, né, Aline? Isso aí já está na nossa... Faz parte da gente erros, né? Não somos perfeitos, não vamos ser. Somos perfeitos diante de Deus porque confiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador. E tá ali, né? O sangue dele pagou por todos os nossos pecados. Mas nós vamos cometer erros. E lembrar que os líderes erram também, né? Assim como você falou que a gente comete erros no exercer liderança, a gente exerce cargos de liderança também na igreja, na família, na sociedade, mas a gente precisa orar pelos líderes e também não só criticar por criticar, porque é muito fácil, né? A gente até brinca que num jogo de futebol todo mundo gostaria de dar pitaco e dizer como que o técnico deveria agir. E ali ele é o líder em questão. E a gente também é preciso orar pelos líderes, torcer para que eles façam um bom trabalho e não só criticar, mas também apoiar a quem está exercendo a liderança. Isso é bastante importante. E falando antes dos medos, o livro aqui de Neemias fala justamente isso também, da gente tirar o foco de cima dos nossos temores. Medo teremos, erros vamos cometer, mas tirar um pouco o foco de cima disso e olhar mais para cima, olhar mais para Jesus, e aí então se fortalecer nele, poder desempenhar e fazer a nossa função com mais tranquilidade, com mais confiança também. E o exemplo de Moisés e Josué também, né? Moisés, quando foi chamado por Deus para liderar o povo do Egito, né, o povo de Israel a sair do Egito, ele também titubeou, teve, né? Como que eu vou fazer isso, Senhor? Eu não sou capacitado. Então, e aí Deus disse: eu estou enviando você, estarei com você todos os dias. Da mesma forma, depois, quando Moisés morreu, Josué também assumiu esse cargo de liderança, ficou com medo, com receio, e Deus disse: seja forte, seja corajoso, estarei com você. E assim você também, se está com essa dúvida, esse medo, né, Tânia? Não tenha medo, coloque em Deus a sua confiança e peça o direcionamento para liderar também. E é por isso que no nosso programa a gente sempre traz uma palavra de reflexão da Bíblia, né? E justamente nós temos essa Bíblia tão bonita, que é a Bíblia Elas Falam de Deus, que foi produzida com alguns textos de meditação dentro da palavra escritos por mulheres. Exatamente. Muito bem, como nós falamos de Neemias, falamos sobre servir, sobre ser servido, ter a humildade também, nada mais justo, e com certeza deveria ser assim, vamos basear a nossa meditação de hoje, da Palavra de Deus, no livro de Neemias, capítulo 4, capítulo 5, e onde tem o título Servir e Ser Servido. O ser humano gosta de ser servido, é muito bom ser cuidado por alguém. E as mulheres têm como característico cuidar dos filhos, dos amigos, do marido, dos pais. Neemias liderou preocupado em cuidar do povo de Israel, sendo fiel às Escrituras. Os judeus, desobedecendo a lei de Moisés, estavam explorando seus patrícios, cobravam altos juros de empréstimo, tomavam como escravas filhas de judeus e também suas propriedades. Aproveitavam-se de pessoas mais fracas. Neemias ouviu as queixas e reclamações do povo oprimido e censurou as autoridades e os oficiais. Pediu que a situação fosse corrigida, pois não era essa a vontade de Deus. As autoridades ouviram, devolveram as propriedades e não cobraram mais as dívidas. Isso ainda acontece quando nos esquecemos de auxiliar as pessoas. Aproveitamo-nos que estão mais fracas e em situação de dificuldade para tirarmos vantagem. Porém, devemos ter compaixão do próximo e ajudá-lo em suas necessidades. Sentir compaixão e não fazer nada para ajudar não é servir e cuidar. Às vezes precisamos abrir mão do nosso próprio conforto para ajudar os outros. Precisamos deixar Deus agir em nós
para dedicarmos tempo e serviço para o bem da sua obra. Neemias foi governador durante 12 anos na terra de Judá. Ele era corajoso e confiava plenamente em Deus. Ele conhecia a lei de Deus e a aplicava. Por ser temente a Deus, foi um governador bom e honesto. Não usou seu posto de liderança para receber vantagens pessoais e abriu mão de regalias para servir ao povo. Para servir dignamente, devemos amar, respeitar e seguir as Escrituras Sagradas. Por ela, somos inspirados a servir de maneira digna e lembrados daquele que nos serviu e nos libertou de todos os nossos pecados, Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, habita em meu coração para que eu sirva os outros com alegria, amor e dignidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma bela reflexão, servir e ser servido. O líder também não apenas quer ser servido, o líder precisa dar o exemplo e puxar à frente também ao servir o próximo. Ah, se tivéssemos mais Neemias, né? Oh, estamos precisando. E isso é importante mesmo, o amor acima de tudo, amar as pessoas, respeitar as pessoas, né? Saber que todas são importantes para Deus e por isso, através do meu jeito, do meu liderar, do meu agir, ajudar também as outras pessoas, ajudar o reino de Deus, né? A se propagar, a fazer o bem, levar a palavra de Deus, o que Ele quer para as nossas vidas, para todos. E aí seria muito mais fácil de viver o dia a dia. Eu acho que assim, se a gente fosse fazer um resumo do ser líder, você mais serve do que você é servido, né? Porque para você ser líder, você vai precisar dar o exemplo, você vai precisar da ajuda das pessoas, e aí você vai precisar disso, né? Você vai servir as pessoas. O cargo de liderança está ali se você é um presidente, se você é uma secretária, se você, né, é um vice, você está ali para servir as pessoas. Uma coisa bem importante que eu acho também, assim, que me veio agora à cabeça. Na verdade, quando eu estou servindo as pessoas, acho que por isso muita gente desiste também e acha que a liderança não é uma coisa boa. E aí acaba, assim, se afastando ou meio apagando aquela luz que brilhava bem forte, né? A gente muitas vezes põe na cabeça que ao ser líder, eu estou servindo as pessoas. Também são meus próximos, mas em primeiro lugar eu estou servindo a Deus. Então, se alguma pessoa diz alguma coisa que eu não goste, ou alguma pessoa me contraria nas minhas ideias ou alguma coisa, eu preciso aceitar isso também. Porque, na verdade, não é para aquela pessoa somente que eu estou servindo. Estou tentando ajudar o meu próximo, servindo o meu próximo, mas eu estou servindo a Deus. Então, só por isso a gente não deve desistir nunca aí. Deus nos chamou. Deus espera que a gente também participe aqui neste mundo, sendo uma luz a brilhar por Ele aqui no mundo. Então, é muito importante que a gente tenha sempre isso em mente. A gente pode até se decepcionar com as pessoas, mas Deus, acima de tudo, a gente não pode se decepcionar nunca. Isso mesmo. E a gente também não pode ficar sentado, parado, né? Agora você falando isso, me veio uma música na cabeça que tem isso que fala, né? Fomos chamados a nos levantar, a descruzar os braços. Então a gente tem que caminhar para o sentido. Não, né? Porque a gente tem isso, né? Não ficar sentado, acomodado e criticando e ouvindo as pessoas, mas ter a iniciativa, né? Buscar isso. Vamos fazer alguma coisa, vamos servir ao próximo. E não importa, né, Aline, se é num cargo de liderança ou como auxiliando as pessoas que são líderes, né? Isso mesmo. Muito bem. Muito ainda pode se falar sobre esse assunto e a gente, inclusive, já falou sobre esse tema também no programa de rádio Entre Elas e Deus. Nós colocamos o link, se você está assistindo no YouTube, então a gente coloca o link nos comentários aqui, na descrição, para que você também possa escutar esse tema no podcast. E você acessa todo o nosso conteúdo no site www.radiocristoparatodos.com.br e o programa vai ao ar sempre nas terças-feiras às 2h da tarde. Comente também sobre os nossos programas na TV, os programas em vídeo, no e-mail ielbe@ielbe.org.br. Que Deus abençoe a cada um de vocês e se você está pensando se vai ou não assumir um cargo de liderança,
peça ajuda a Deus e siga em frente. E seja sempre um bom líder na sua família, na sociedade, no trabalho em geral, em todos os lugares. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.